Hello, English lovers! Tudo bom com vocês? Bom, para você que não me conhece ainda, meu nome é Ariane Freitas. Eu sou especialista em aprendizagem e ensino da língua inglesa. E o que significa isso? Significa que eu fui ver como que funciona para facilitar o processo para você aprender inglês de uma forma mais eficiente, de uma forma mais leve, de uma forma que você vai entender o que a você está sendo explicado. Então eu tô aqui no YouTube faz um tempão, já desde a época da pandemia. Se você não me conhecia ainda, muito prazer. E eu sempre tô aqui para te ajudar, tá bom? Às vezes eu tô aqui com o inglês através da música, às vezes não, né? A grande maioria das vezes eu tô aqui com o inglês através da música. Por quê? Porque a música é uma ferramenta espetacular para você aprender inglês também. Então a gente usa ela como uma ferramenta para você aprender gramática, para você aprender pronúncia, para você aprender conversação, para você melhorar a tua fluência, para você melhorar tudo que você precisa para realmente conseguir fazer inglês e falar inglês de uma forma fluida aí nos seus objetivos, seja para viajar, seja para passear, seja para trabalho, qualquer que seja a sua razão de aprender inglês. Bom, e hoje o que a gente faz? Hoje, toda segunda-feira, eu tô aqui no YouTube com vocês pra gente aprender inglês através de um diálogo, tá bom? Então hoje a gente vai trazer um diálogo, vou trazer um diálogo pra você. Esse diálogo tem alguns exercícios, então a gente vai fazer o diálogo, você vai ver um monte de palavras que você vai aprender já hoje, você vai praticar comigo também, então vai melhorar a tua fluência já hoje, você já vai sair aqui da nossa aula mais fluente e você já vai ter uma, como é que se diz? Uma percepção melhor do inglês, você vai entender melhor a língua também depois da nossa aula de hoje, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui minha tela para você, espero que você esteja vendo a minha tela, tá todo mundo vendo a minha tela? E aqui tem um diálogo, tá vendo? Esse exercício da direita, não presta atenção nele agora, deixa eu até colocar ele aqui para baixo, para só um pouquinho, deixa eu selecionar ele aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo selecionar ele aqui. Me dá um minuto. Aqui, boa. E deixa eu trazer ele aqui um pouco mais para baixo. Só não posso esquecer dele. Eu acho que eu não vou esquecer dele, não. Então, vamos lá. Esse é o diálogo que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? E como é que a gente vai trabalhar? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler esse diálogo primeiro para você. E aí, depois que eu ler esse diálogo, a gente vai vendo as palavras novas. Você vai perceber, pessoa bonita, que tem várias palavras daí que você já sabe, mesmo sem nunca ter aprendido inglês. E isso acontece porque tem uma questão que chama-se... cognate, que são os cognatos. O que é cognato? São palavras em inglês e em português que são parecidas e que realmente uma em português significa a mesma que é parecida em inglês. Tem o nosso falso cognato também, que é quando parece, mas não é, tá bom? Mas aqui a gente vai trabalhar bastante com os cognatos também. Então dá uma olhada aqui, eu vou ler esse texto para vocês. Nesse momento só vai tentando identificar as palavras que você já conhece. Bora que vamos? Depois me deixa aqui nos comentários se você participa das minhas aulas, tá bom? Se você só fica escutando a aula ou se me conta se você participa aí junto comigo, que é muito importante para mim, para eu saber. Então vamos lá. I feel tired these days. Me too. I need a break. Are you studying English? A little. No pressure. That's smart. Rest helps learning. My brain needs pauses. That makes sense. Everything has its time. Exactly. Bom, vamos ver o que aconteceu aqui então, né? Vamos ver o que a gente conhece de palavras novas, palavras que você já sabe, mesmo sem saber aqui? Bora que vamos? Então, ó, eu tenho a palavra days aqui, ó, pera um pouquinho. Deixa eu grifar. Aqui, ó, palavra days, tá vendo, ó? Deixa eu grifar mais bonitinho. Aí, que significa dias. Parece dias e é dias. Aí eu tenho I need a break. Em português, a gente também fala que a gente precisa de um break, não fala? Isso significa que a gente precisa de uma pausa, né? Aí eu tenho também a palavra English, que parece inglês e é. Eu tenho a palavra pressure, que parece pressão e é. Deixa eu ver o que mais. Pauses, que significa pausa, parece e é. Exactly significa exatamente. Então olha quantas palavras que a gente já tem aí que a gente não precisa aprender porque a gente já sabe, certo? E aí a gente tem algumas palavras novas que a gente vai aprender hoje. Então eu tenho a palavra, sempre que é I aqui, significa eu, tá bom? E ela vai aparecer em vários momentos. Ó, apareceu aqui de novo, tá vendo? Então sempre que ela aparecer de novo, a gente não vai colocar o significado dela, a gente só coloca uma vez. E por quê? Porque senão o texto fica muito poluído e aí a nossa mente não enxerga nada.
nada. Então, nossa ideia é a gente anotar aquilo que vai ajudar o nosso processo de memorização e não aquilo que vai atrapalhar, tá bom? Sempre faz isso. E outra, nunca anota em outro lugar que não seja em cima do próprio texto, porque tua mente não vai conseguir associar alguma informação que está muito longe da onde foi apresentada. Então, sempre tenta anotar dessa mesma forma aí, tá bom? Ai, teacher, eu queria muito esse material, o que eu faço? Bom, a gente tem esse material aqui para você. Então, olha aqui na minha tela, tá vendo? Ó, na minha tela aqui, a gente tem todo esse material que a gente está trabalhando. Olha ali, ó, tá vendo? Ó, a Time to Rest, tudo bonitinho, tudo organizadinho. Então, se você quiser acesso a esse material, você tem acesso com os exercícios e tudo dentro da nossa plataforma, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar mais a plataforma para você. Então, caso você queira esse material, fica tranquilo que você tem acesso a ele também para você estudar melhor e anotando tudo direitinho, tá? Então, essa é uma dica boa para você. Não escreve longe de onde está apresentado a palavra, sempre escreve perto, tá bom? Então, I significa eu, feel significa sinto. É o verbo sentir, certo? E a palavra tired significa cansado. Em inglês, não tem diferença tipo cansado ou cansada. É tudo igual. Cansados, cansadas, é tudo a mesma coisa. Então, é como se eu estivesse falando assim, ó. Eu me sinto cansado ou eu me sinto cansada. These days. A palavra these significa estes ou estas. E como assim significa estes ou estas? Serve tanto para quando eu quiser falar estes em português, quanto quando eu quiser falar estas em português. E o que vai depender? Vai depender da palavra que vem aqui, ó. Então tá falando este, tá escrito dias aqui, não tá? Então eu já sei que vai ter que ser estes dias. Aí não vai ser estas dias, porque não faz sentido. Então eu vou pegar e vou vir apagar esse aqui. Tá vendo? Isso que significa quando a gente diz, pode significar isso ou aquilo, porque vai depender da palavra que vem depois. Não vai escrever days em cima, dias em cima de days, porque não faz sentido, a gente já sabe. Então eu quero dizer, eu me sinto cansada estes dias, ou eu me sinto cansado estes dias. Aí a pessoa diz, me too. Me too significa eu também. Então, nesse caso aqui, a palavra me também vai significar eu, tá bom? Então, me vai significar eu. A gente não vai entrar nas questões gramaticais hoje. Por quê? Porque as questões gramaticais, geralmente a gente lida quando é terça-feira. Toda terça-feira a gente tem aula de gramática. Então, vai ter um momento na aula de gramática que você vai saber por que usou me e por que usou I ali, tá? To significa também, significa muito, significa algumas coisas também, tá? Então, aqui vai ficar eu também. I need a break. Então, esse aqui significa também e esse aqui significa me. Need é uma palavra muito usada em inglês que significa preciso. Então, eu preciso e a palavra a significa um ou uma. Então, eu preciso de um break. Aí, por que eu já sei que não vai ser uma? Porque eu não vou falar eu preciso de uma break. Eu vou falar eu preciso de um break, né? Deixa eu voltar aqui. Peraí. Aí, deu certo, tá? Então, eu preciso de um break. Eu preciso de um... Como a gente fala isso em português? Se alguém lembrar, coloca aqui no chat aí, tá bom? Eu preciso de uma pausa, eu preciso de um relaxamento, eu preciso de um break na minha vida, eu preciso de uma pausa, tá bom? Aí a pessoa vai perguntar assim, ó. Are you studying English? Olha só. You significa você. E o are significa ou é ou está. Ou são, ou estão também. Então, aqui eu já sei que vai ficar o quê? Você é studying, significa estudando. Deixa eu colocar de branco. Ah, não, branco vai ficar ruim. Vou colocar vermelho. Peraí, deixa eu melhorar minha letra aqui, que ficou muito feio. Deixa eu caprichar. Eu tô tentando caprichar no máximo a letra aqui, gente. Essa é a parte mais difícil pra mim. Dando. Para dar esse ando, endo, indo é sempre o ing, mas como eu falei para vocês, a gente não vai falar essa parte gramatical hoje, tá? Então, ó, você está estudando inglês? Então, mais uma vez aqui, eu sei que não vai poder ser o é. Não dá, você é estudando inglês. Então, eu já sei que é você está estudando inglês. Aí, eu vou vir aqui e vou apagar
esse é aqui, tá? Porque não vai fazer sentido. Então, você está estudando inglês? Aí a pessoa vai responder a little. A little. Isso aqui tudo significa, ou a significa um ou uma, não significa? Ou aqui que a gente já tinha visto ele aqui atrás. E little significa pouco. Então, a pessoa está dizendo um pouco. Little também significa pequeno. Sabe quando a gente coloca no diminutivo? E no significa sem. Pode significar nenhum também. Ou nenhuma, né? Então, aqui, sem pressão, certo? Todo mundo tá acompanhando? Coloca aqui pra mim no chat se vocês estão acompanhando, tá? Aí a pessoa respondeu assim, ó. That's smart. That significa aquele... Deixa eu melhorar a letra de novo. Ai, gente, como é difícil fazer letra bonita. Aquele... Aquela... Aquilo... Ou significa que também. Nesse caso, vai dar meio que se fosse um que, tá bom? Que. E smart significa inteligente ou esperto também. Então, é como se fosse assim, ó, que esperto, que inteligente, isso é inteligente, nossa, que bom, você tá fazendo certo. É isso que significa essa frase aqui, tá bom? That's smart, isso é esperto, isso é inteligente. Você tá indo bem fazendo o quê? Um pouco, tá estudando inglês um pouco e sem pressão. Por quê? Porque muitas vezes, se a gente começa, isso é importante para você saber também, tudo que você estiver fazendo, que você quer ter um resultado, vamos dizer assim... duradouro, não adianta, eu sou muito, como é que se diz, muitas vezes eu erro nisso, eu coloco muita intensidade na hora que eu começo a fazer alguma coisa, e às vezes eu acabo perdendo energia no meio do caminho, então eu sempre tenho que cuidar pra meio que balancear isso, assim, sabe? Então, ou seja, a gente quer aprender inglês e às vezes, muitas vezes a gente quer aprender tudo no mesmo dia, né? Não sei vocês, mas tudo que a gente quer aprender tudo no mesmo dia. E às vezes a gente se frustra porque não funciona. Então, se a gente vai um pouquinho por dia, pensa que a consistência para você aprender uma habilidade é muito, muito mais eficiente do que você fazer muito num dia só e depois passar vários dias sem fazer. Então, quer aprender inglês? Um pouquinho por dia. Por isso que essas aulas são aulas curtinhas aqui para você estudar inglês junto comigo, tá bom? Então, é tipo isso, tá? Então, um pouquinho, né? Sem pressão. Isso é inteligente. Aí ele diz assim, ó. Rest helps learning. Rest significa descanso. Então, aqui, ó. É como se fosse o descanso. E a palavra helps significa ajuda. Então, o descanso ajuda. E aqui, learning vai significar aprender. Então, o descanso ajuda a aprender, né? A gente tem o momento que a gente precisa dormir, que a gente precisa descansar. E muitas vezes, a hora que a gente tá dormindo, é a hora que o cérebro tá fazendo uma faxinona lá pra ele usar aquilo que... mostrar pra gente aquilo que a gente vai usar mais, né? Tirar aquilo que a gente não tá usando. Então, realmente, o período de descanso vai ajudar realmente no nosso aprendizado, tá bom? Então, o descanso ajuda no aprendizado, ou a aprender, tá? Certo? Aí ele diz assim, ó, my brain needs pauses. My brain, a palavra brain significa cérebro. E my significa meu. Então, o meu cérebro, a gente já tinha visto precisa, não tinha? Tinha aqui, ó, tá vendo? Então, eu não vou escrever ele de novo. Então, o meu cérebro precisa de pausas. Aí, eu não vou escrever mais nenhuma das coisas. Aí, that makes sense. Isso aqui é como se fosse uma expressão. É como se eu falasse assim, ó. Isso faz sentido. That makes sense. Tá? Isso faz sentido. É uma frase que já vem junta em inglês. That makes sense. Isso faz sentido. Everything has its time. Everything significa tudo. Tudo, toda, todo, tá bom? Deixa eu melhorar minha letra aqui, que ficou feia de novo. Tudo. E aí, se eu falar a palavra has, significa tem. E a palavra its significa seu. E a palavra time não é time de futebol, e sim tempo. Ou seja, tudo tem seu tempo. Se fosse time de futebol, ia ser team, assim, ó, e não time,
tá bom? Então, tudo tem seu tempo. Aí a outra pessoa diz exactly, ou seja, exatamente, é isso aí. Certo? Então, isso é o que significa essas palavras e essas frases aqui. Quanto mais você escrever, pessoa bonita, mais você vai conseguir memorizar isso. Por isso que é importante um material de apoio para você que quer dar esse passo a mais aí. A plataforma tá num valor de investimento, gente, chuchu beleza da vida. Eu tenho certeza absoluta que cabe no seu bolso. E você assinando a plataforma, você consegue também ter bastante ajuda para várias coisas. Você ajuda você mesma, você ajuda você mesmo, você ajuda a teacher, porque assim faz com que eu consiga me dedicar a esse projeto por muito e muito tempo. Você ajuda com que a voz da teacher chegue cada vez mais longe, porque eu continuando com esse projeto, eu consigo fazer com que pessoas que muitas vezes não iam conseguir esse tipo de qualidade de educação no inglês, que acaba chegando até elas também. Então, você está ajudando você porque você está aprendendo mais, você está ajudando a teacher e você está ajudando gente que você nem conhece a aprender mais inglês ainda. Então, é só benefício. E eu fiz isso de uma forma meio que, como é que se diz? Inspirada, não foi coisa da minha cabeça, né? Foi inspiração mesmo, mas está funcionando muito bem. Então, se você puder, se você tiver condição, assina a plataforma, porque além de ajudar você está ajudando a teacher, você está ajudando pessoas que você nem conhece, tá bom? E olha só, né? Eu tava falando aqui pra você da plataforma, se você der uma olhada aqui, deixa eu tentar abrir. Olha só como é que ela é. Então, a gente tem aqui a nossa Lovers Community, né? E aí, a gente tem as trilhas aqui, ó. Então, esse aqui tá todos os conteúdos do nosso Lovers TV. Se você clicar nele para acessar, você vai ter tudo que tem aqui. Então, por exemplo, ó, sempre nas nossas aulas de segunda-feira, é as nossas aulas tipo de hoje, né? Que a gente fala e repete. Então, aqui, ó, por exemplo, uma das aulas que a gente teve foi Back to Routine. A outra foi Small Progress is Still Progress. My English is not very good. Então, todas as aulas de segunda-feira, elas ficam aqui, e a hora que você entra nessas aulas também, você tem todo o material de apoio delas também. Deixa eu pausar aqui só para eu te mostrar. A hora que você rola aqui para baixo, ó, tá vendo? Você tem o diálogo, você tem também os exercícios que ficam todos juntos aqui também. É muito bacana, é muito legal, tenho certeza absoluta que vai fazer uma diferença danada, assim, no teu aprendizado. Aí isso você tem dos conteúdos da nossa Lovers TV, né? Então aqui, ó, todos os conteúdos de segunda, os conteúdos de terça-feira do Gramática Passo a Passo. Então, ó, tudo separadinho, tá vendo? To be na afirmativa, negativa, interrogativa, o to be com uso de pronomes, as formas de dizer não, revisão do to be. Aí na quarta-feira a gente sempre tem a nossa aula, né, de inglês com a Bíblia. Então tá tudo separadinho aqui, ó, os provérbios que a gente falou, os salmos também que a gente vem explicando e todo o material de apoio. Sempre que você clica em cima da aula tem um material de apoio também. Aí o vocabulário do dia, que é de quinta-feira, que é em cima de um texto e alguns exercícios que a gente faz também, tá vendo? Aí a gente tem o nosso método de inglês através da música, para você entender um pouco melhor como que é aprender inglês através da música, tudo organizadinho na plataforma, tá vendo? Aí a gente tem a nossa aula de sábado, né, que aqui fica certinho também para cada dia da semana para você praticar. Então você pode praticar sua conversação virtual aqui com a teacher também te ensina como é que você faz para usar o chat GPT para conseguir a correção. E aí sempre no domingo a gente tem o nosso vídeo de inglês com música. E aqui tem separado também para vocês verem só a música. Então, por exemplo, eu não sei, acho que não vai tocar para vocês porque ele tem, como é que se diz? Tipo, tá protegendo, né? Por ser dentro da plataforma. Mas a hora que você clica aqui dentro da, por exemplo, Love Yourself ou She Will Be Loved ou qualquer uma das músicas que a gente viu, tem a parte só da música, para você treinar só a música também. E aí dentro da música também tem a cifra com letra, tradução, bem bacana. E aí, além disso, a gente tem vários conteúdos aqui de inglês com música só. Então, ó, conteúdos dos anos 60, conteúdos dos anos 70. E sempre dentro dos vídeos tem também um conteúdo para você estudar com ele. Então, tem um PDF onde você pode estudar dentro do conteúdo. É maravilhoso, 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 maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante e que vai ser muito importante aí pro teu aprendizado. E, de novo, você ajuda um monte de gente. Você ajuda, além de ajudar você ajuda a teacher, ajuda pessoas, ajuda nosso conteúdo chegar mais longe, né? A gente tem uma trilha aqui só de gospel também, tá vendo, ó? Então, pra quem é fã de gospel, né? A gente tem uma trilha só com as músicas gospel, com o conteúdo também do canal através de provérbios e salmos e todas as coisas que a gente vem fazendo. Enfim, é muito, muito, muito bacana aí e eu acho que você vai gostar muito de fazer parte. Eu vou deixar o link pra você assinar aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, tá bom, pessoal bonita?
Bom, vamos tentar ler então essa nossa aula de hoje? Vamos? Eu vou falar e você fala depois de mim, tá? Então vamos lá. Hey ho, let's go. I feel tired these days. Me too. I need a break. Are you studying English? A little. No pressure. That's smart. Rest helps learning. My brain needs pauses. That makes sense. Everything has its time. Exactly. Muito bem, faltou o do time aqui. Muito bom. Vamos praticar agora? Se ficar muito difícil pra você, significa que você tem que repetir mais vezes essa parte como é que se diz? De repetição, tá? Agora a gente vai fazer o diálogo em 2, ou seja, eu vou ser uma pessoa e você vai ser a outra pessoa. Tá um pouquinho menor pra você, mas se você deitar o celular de lado, ele vai ficar mais confortável pra você ver também, tá? Eu vou ser a A e você vai ser o B, tá? Só pra não ficar rolando a tela, pra ficar mais fácil de você conseguir pronunciar. Vamos lá. I feel tired these days. Vai, você é o B. Are you studying English? That's smart. My brain needs pauses. Everything has its time. Muito bom. Vamos inverter? Agora você é o A e eu vou ser o B. Vai, bora. Me too. I need a break. A little. No pressure. Rest helps learning. That makes sense. Exactly. Muito bom, pessoa. E aí aqui a gente tem os exercícios, tá vendo, ó? Que são os exercícios que tem lá. Vamos tentar resolver esses daqui hoje? Vamos? Então, se ele disser assim, ó, I feel, como que a pessoa falou que ela estava se sentindo? I feel tired. Lembra do diálogo? I feel tired. Aí ele diz, I need a o quê? I need a break. Muito bem, lembrando que esse exercício está na nossa plataforma, tá? No pressure. No pressure. Ah lá, eu tenho que lembrar como é que escreve também, né? Rest helps learning. Helps learning. E that makes sense. Ou seja, isso faz sentido. E aí você pode fazer quantas vezes você quiser esse exercício. Quanto mais você fizer, mais você vai memorizar as respostas aqui, tá bom? Agora vamos ligar a resposta aqui da esquerda com a direita? Então a gente tem a palavra tired. O que significa tired? Tired significa cansado. E o que significa a palavra break? Break significa um intervalo. Intervalo. Muito bom. E a palavra pressure. A pronúncia pressure, ó. Pressão. Pressão. Pressure. Under pressure. Lembra? Pauses significa pausa. E sense significa o quê? Sentido, né? Sentido aqui, ó. Sentido. Muito bem. E aqui é a mesma coisa. Quanto mais você fizer, mais você vai conseguir memorizar. Aí aqui para traduzir, 3 frases só. Eu preciso de uma pausa. Vai ficar I need a break. Quem lembrava dessa? Coloca aqui para mim, tá bom? Descanso ajuda a aprender. Então, rest helps learning. Ok? E a última, isso faz sentido. That makes sense. Muito bem. E um ótimo jeito de você aprender também é você fazer esses exercícios com alguém que você já gosta, né? Da sua casa, pai, mãe, amigos, não sei, qualquer pessoa aí que seja do teu meio que faça sentido pra você. Certo, pessoa bonita? Espero que você tenha gostado da aula de hoje, aproveitado fazer essa aula maravilhosa aqui junto com a teacher. Eu gostaria de te avisar que amanhã eu estou por aqui de novo no mesmo horário, às 18 horas, esperando por você pra gente fazer mais uma aula top da vida, chuchu, beleza? Tá bom? Um beijo no seu coração, fica com Deus, espero
espero que a tua noite aí seja maravilhosa e que você tenha uma ótima semana também. Bye bye. See you guys. Take care. Bye bye. See you. Bye bye.